TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Rafaela Cordeiro e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto, e você vai ver a seguir. Correios dão dicas de segurança para que as pessoas não caiam em golpes. Copéia e Polícia Civil resgatam cão abandonado em Teresópolis. Criada há 5 anos, Patrulha Maria da Penha soma 77 mil atendimentos. Caminhão tomba na descida da Serra de Petrópolis e bloqueia meia pista. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Hoje a gente começa o jornal com uma informação importantíssima, principalmente para os motoristas. Próximo das 10 horas da manhã, a Concer enviou um alerta informando que uma carreta de combustível pegou fogo próximo ao quilômetro 109 da BR-040 no sentido Rio de Janeiro. Nós vamos mostrar as imagens aí na tela, que na verdade foram imagens gravadas pela nossa equipe no momento do incêndio. A gente fez essas imagens filmando as câmeras ao vivo da Concer. A Concer informou que esse incêndio aconteceu na altura do quilômetro 109, no sentido Rio de Janeiro, mas que no momento o Corpo de Bombeiros já conseguiu apagar essas chamas. Então nós vamos mostrar agora para vocês como que está esse trecho ao vivo nesse momento. Tanto a pista principal quanto a pista lateral precisaram ser interditadas no momento do incêndio. E agora a pista principal já foi liberada e a pista lateral permanece interditada porque o Corpo de Bombeiros ainda está atuando ali no local. Porém, como a gente pode ver aí, ainda tem um fluxo grande de veículos, porque fica ali no canto direito da tela para vocês, no canto esquerdo da tela para vocês, desculpa, tem uma retenção de aproximadamente 3 quilômetros ali no trecho onde aconteceu esse acidente. Nós vamos trazer mais informações sobre este assunto ao longo do dia para vocês. Os Correios divulgam. Pessoal, tivemos um pequeno probleminha. Agora sim. Depois de uma série de problemas e relatos de golpes envolvendo os Correios, a estatal lançou uma nota dando dicas de segurança para que as pessoas não sejam prejudicadas por criminosos. Além disso, a nossa equipe entrevistou uma advogada que apontou quais procedimentos legais a pessoa que foi lesada deve adotar após cair em um golpe. Os Correios divulgaram uma nota de alerta sobre um golpe que vem sendo realizado envolvendo o nome da empresa. O crime consiste na cobrança de uma suposta taxa alfandegária que na realidade não existe. Nas redes sociais, há diversos relatos de usuários que foram alvos do golpe. A estatal deu dicas para que as pessoas consigam evitar golpes como este. A primeira delas consiste em conferir o e-mail e o nome do remetente, tendo em vista que os Correios só enviam e-mails com o domínio @correios.com.br. Além disso, é importante que as pessoas não cliquem em links enviados tanto por e-mail quanto por SMS. Outro ponto destacado pelos Correios é a importância de sempre desconfiar de mensagens que solicitam informações confidenciais, especialmente se ameaçarem consequências negativas caso a pessoa não age imediatamente. Já no caso de recebimento de e-mails suspeitos, é recomendado que seja enviada uma notificação do ocorrido ao provedor do e-mail, caso o filtro automático não tenha identificado a mensagem como spam. Mas se a pessoa já tiver caído em algum golpe, existem medidas legais que podem ser tomadas para tentar amenizar os prejuízos. Imediatamente você tem que ligar para o seu banco, você tem que fazer um registro de ocorrência e tentar junto ao seu banco, junto ao seu gerente, buscar esse dinheiro de volta. Porque infelizmente o banco não é culpado, não adianta você processar o banco, porque o banco não é culpado. Você é culpado de ter feito esse pagamento indevido.
Então não adianta processar o banco, mas o banco pode te ajudar, te auxiliar sim. Os Correios afirmam ainda que a melhor forma de evitar golpes é baixando o aplicativo da empresa. Por meio dele, é possível rastrear as encomendas e pagar eventuais tributos. A tecnologia é muito boa, mas também traz muitos problemas, que é o caso dos golpes. Então, como o Hugo falou, é importante nunca clicar em links que se recebe por SMS ou por e-mail e sempre estar atento. É importante sempre desconfiar, para não cair nesses golpes e acabar perdendo algum dinheiro, né? E nesta terça-feira, a equipe da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal de Teresópolis resgatou um cachorro abandonado em uma casa localizada no bairro da Tijuca, em Teresópolis. A operação foi realizada em parceria com a Polícia Civil e a ação ocorreu a partir de denúncia feita pela protetora Bebete Philp, do grupo Estimação. De acordo com a protetora Bebete Philp, ao passar pelo bairro Tijuca, em Teresópolis, ela percebeu que os donos de uma casa haviam se mudado e tinham deixado um cachorro adulto sem raça definida para trás. Diante disso, ela acionou os órgãos competentes. O animal foi resgatado sem machucados aparentes e encaminhado para o Centro de Triagem Animal da Prefeitura, onde vai passar por avaliação médica veterinária e vai ficar à disposição para adoção responsável. Pessoal, e a população pode ajudar a resgatar esses animais que foram abandonados. Denúncias de maus tratos e de abandono de animais podem ser feitas para a Copbeia através da Ouvidoria Geral do município de Teresópolis, por meio do aplicativo eOuve ou pelo WhatsApp no DDD 21 2742 8264. E na manhã desta terça-feira, o motorista de um caminhão que descia a Serra de Petrópolis em direção ao Rio de Janeiro perdeu o controle da direção e tombou com o veículo no quilômetro 87 da descida da Serra de Petrópolis. Por volta das 11h30 da manhã desta terça-feira, mais um acidente foi registrado na descida da Serra de Petrópolis. Desta vez, o motorista de um caminhão frigorífico perdeu o controle da direção na altura do quilômetro 87, 2 quilômetros após o túnel do Ouriço, e tombou com o veículo. Devido ao acidente, meia pista da rodovia permaneceu interditada pelo menos até as 3h30 da tarde de terça-feira. Equipes da Concer, concessionária que atende a região, socorreram a vítima, que foi liberada ainda no local do acidente. Quem utiliza a BR-040 sabe que quando acontece um acidente como esse, fica realmente muito complicado para o trânsito e ele gera reflexos em vários trechos. Então vamos relembrar que hoje também aconteceu um acidente na BR-040, mas dessa vez no sentido Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, onde um caminhão de combustível pegou fogo. Não houve vítimas, mas há 3 quilômetros de retenção no momento naquele trecho, porque apenas a pista principal está liberada para o trânsito de veículos. E criado em agosto de 2019, o programa Patrulha Maria da Penha Guardiões da Vida, implantado há 5 anos no estado do Rio de Janeiro, já realizou 77.375 atendimentos a mulheres vítimas de violência. Em 5 anos foram feitas 692 prisões, a maioria por descumprimento de medida protetiva. Desse total, 171 prisões foram efetuadas na capital e na Baixada Fluminense, enquanto as demais 421 ocorreram na região metropolitana e municípios do interior, correspondendo a mais de 60% do total de casos. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 e leva o nome da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que ficou paraplégica após ser vítima de tentativa de feminicídio cometida por seu marido. O programa é uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Governo do Estado do Rio de Janeiro por intermédio da Polícia Militar, o Ministério Público e a Defensoria Pública. Tem como prioridade o atendimento e o monitoramento das mulheres com as medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário, bem como a fiscalização de seu cumprimento pelos agressores. Segundo a Polícia Militar, 49,45% do efetivo que atua exclusivamente no programa são policiais militares femininas em 47 patrulhas em todo o estado. Integram o programa 47 salas na cor lilás, espaços exclusivos dentro dos batalhões da PM ou em locais próximos com uma configuração especial para o acolhimento adequado às vítimas em situação de vulnerabilidade e seus filhos.
É sempre bom lembrar, se você estiver sofrendo alguma violência ou conhecer alguém que sofre algum tipo de violência, é bom denunciar, é importantíssimo que a denúncia seja feita. O programa já realizou quase 700 prisões e quase 60% delas foi no interior do estado do Rio de Janeiro. Então é um programa que realmente funciona e acolhe as vítimas. Não é necessário ter medo de fazer essa denúncia, inclusive ela é muito importante. Se você não tiver coragem, peça alguém, arrume uma forma de comunicar alguém para que essa denúncia seja feita. E policiais civis da 10ª Delegacia de Polícia em Botafogo prenderam um homem acusado de estuprar uma menina de apenas 10 anos na comunidade Santa Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. O autor foi capturado na segunda-feira na estrada de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, enquanto tentava fugir. Segundo as investigações, os crimes teriam sido cometidos há aproximadamente 3 meses e a denúncia foi feita pela mãe da criança após ficar ciente dos fatos. De acordo com os agentes, o autor cometeu o delito na casa da menina, na própria comunidade, quando os pais dela não estavam na residência. E antes dos fatos, o acusado conversava com ela por meio de mensagens de aplicativo. As investigações também apontaram que diversos abusos sexuais já haviam sido cometidos por ele à mesma vítima por um período de aproximadamente 3 meses. Exames médicos e laudos periciais confirmaram o delito. E o homem tentou fugir, mas foi capturado pelos policiais civis e conduzido à delegacia. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão temporária. E após a ação, o autor foi encaminhado ao sistema prisional e vai ficar à disposição da justiça. E você vai ver depois do intervalo. Incêndio destrói 6 quilômetros de vegetação no distrito da Posse, em Petrópolis. OMS cita aumento de casos de Covid-19 e queda alarmante na vacinação. Secretaria de Estado de Saúde lança painel de tuberculose com mapa da doença no estado do Rio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta depois do intervalo. Anread Moda Infantil, 40 anos de tradição. A primeira loja de bebê da Rua Teresa. O enxoval mais completo e tradicional da cidade você encontra aqui. Do recém-nascido até os 3 anos de idade, deixando seu bebê na moda. Na esquina da Rua Teresa com a Visconde do Bom Retiro, em um lindo prédio histórico da nossa cidade. Anread Moda Infantil, 2243-4366. O Temperado Self-Service. Venha almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. Conquiste a sua habilitação com os melhores profissionais do mercado. Autoescola Cruzeiro, a autoescola mais tradicional de Petrópolis, há mais de 46 anos formando condutores. Eleita a melhor autoescola da região com os melhores instrutores. Rua do Imperador 504, no centro de Petrópolis. Autoescola Cruzeiro, sua conquista é nossa maior alegria. Petrópolis tem Sorridentes, a maior clínica odontológica do Brasil. Faça já a sua avaliação. Venha nos conhecer. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A segunda Promotoria de Justiça Criminal de Teresópolis obteve na Justiça o decreto da prisão preventiva de um digital influencer por descumprir determinações judiciais que já pesavam contra ele por ter cometido crimes de trânsito no município. Além disso, o acusado cometeu novas infrações. A repórter Ana Beatriz Tomás vai trazer mais informações sobre este caso pra gente. O MPRJ de Teresópolis ressalta que na determinação que o acusado foi visto em um posto de combustível descumprindo a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno na madrugada do dia 1º de agosto. O órgão também apura, em outra investigação, o envolvimento de Renan Rocha da Silva no acidente que provocou a morte de uma motociclista após deixar um posto de gasolina em Teresópolis. A segunda Promotoria Criminal da região ressalta que o acusado não só descumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, mas insiste em conduzir veículo automotor sem habilitação. O requerimento do MPRJ foi feito dentro do processo em que ele responde pelo crime de práticas de manobras não autorizadas em veículo, dirigir sem habilitação e incitar a prática de crimes. A denúncia do crime realizado por ele é de 2022. No âmbito deste processo, a Justiça já havia determinado uma série de medidas cautelares contra ele, entre elas a proibição de frequentar bares e casas de festa, bem como a obrigação de recolhimento domiciliar às 10 horas da noite. Ana Beatriz Tomás para a TV Correio da Manhã. E um incêndio de grandes proporções destruiu cerca de 6 quilômetros de vegetação no distrito da Posse, em Petrópolis, na segunda-feira. Bombeiros e brigadistas do Instituto Larissa Saruê atenderam a ocorrência que durou mais de 10 horas. A gente trouxe essa informação aqui no nosso jornal ontem, mas o nosso repórter Hugo Petersen fez uma apuração e traz mais informações agora pra gente. Um incêndio florestal foi registrado no distrito da Posse, no município de Petrópolis, na tarde da última segunda-feira. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e por brigadistas do Instituto Larissa Saruê. O fogo começou na vegetação da região da Jacuba Maior e se estendeu pela Serra do Taquaril em direção a Pedro do Rio durante a noite. Mais de 6 quilômetros de vegetação foram destruídas e o combate durou quase 10 horas. Aí, galera, CBMED combatendo aqui na Posse. Brejal, né? Incêndio gigante aqui, ó. Estão combatendo aqui, controlando o tráfego do trânsito aqui e está instalando. Estão caindo para dentro aqui agora, nesse momento. Ainda de acordo com Cláudio Omar, o fogo começou durante a tarde e, devido à grande quantidade de mato seco e vento na região, se alastrou rapidamente. O trabalho das equipes só terminou durante a madrugada. Já deve ser meia-noite, sei lá. Olha aí. Maior braseiro aqui no Taquaril. Olha pra lá. A equipe nossa está aqui. De acordo com as estimativas do brigadista, o incêndio se estendeu por cerca de 6 quilômetros de vegetação, devastando a fauna e a flora local. Perdemos mais uma linha defensiva aqui, ó. Coisa triste, os bichos estão morrendo. Ai. Sem palavras. Olha isso. As aves morrendo. Olha.
Fogo de copa. Olha isso aqui. É muito triste, gente. Infelizmente, quase toda semana a gente traz informações aqui sobre um incêndio que aconteceu. E ainda bem que a gente tem os bombeiros para atuarem e também os brigadistas voluntários, que é o caso do Cláudio Amar Batista, que sempre atua nessas ocorrências. E vale lembrar, como eu sempre costumo falar aqui, que o Instituto Larissa Saruê trabalha de forma totalmente voluntária. Então, eles precisam de doações. Basta entrar em contato através do Instagram, @Instituto Larissa Saruê, e ajudar da forma que você conseguir. E a Organização Mundial da Saúde disse que a Covid-19 segue bastante presente entre nós e que o vírus circula atualmente em todos os países. Dados de sistemas de vigilância em 84 países apontam para um aumento substancial na detecção de testes positivos para a doença. De forma geral, os números mostram uma ampliação de 10% na taxa de testes positivos para a Covid, mas o índice varia de região para região. Na Europa, por exemplo, o aumento foi de 20%. Além disso, o monitoramento de águas residuais feito pela OMS sugere que a circulação do vírus pode ser entre 2 e 20 vezes maior do que o relatado atualmente. A OMS cita ainda a elevação do número de internações e de mortes por Covid em diversos países e destacou que um cenário de circulação elevado do vírus nessa época do ano não era esperado, já que os vírus respiratórios tendem a circular mais fortemente durante o inverno no hemisfério norte. A organização também mostrou preocupação em relação ao que chamou de queda alarmante das taxas de vacinação contra a Covid-19 em todo o mundo, sobretudo entre os profissionais de saúde e pessoas com mais de 60 anos, 2 grupos considerados de risco para a doença. A OMS recomenda que sejam tomadas medidas individuais para reduzir o risco de infecção e de agravamento do quadro, incluindo ter tomado uma dose da vacina contra a Covid ao longo dos últimos 12 meses, sobretudo entre pessoas que pertencem a grupos de risco. A OMS lembrou que bilhões de doses contra a doença foram administradas com segurança em todo o mundo desde 2021, prevenindo milhões de casos graves e mortes. Gente, mesmo que a OMS tenha declarado já o fim da pandemia, não significa que o vírus não está mais circulando, ele ainda circula. Então, quem ainda não completou o esquema vacinal, é importante que complete para poder se proteger. Mas ainda falando em Covid-19, pelo menos 40 atletas que participam dos Jogos Olímpicos de Paris testaram positivo para a Covid-19. Os dados foram divulgados nesta terça-feira pela diretora técnica para a preparação e prevenção de epidemias e pandemias da Organização Mundial da Saúde, Maria Van Kerkhove. Ela disse a informação que, na verdade, ter atletas infectados não é uma surpresa. Porém, o que é diferente agora é o impacto da Covid-19, que não é como aconteceu em 2020, 2021 e 2022. Isso por conta de um melhor atendimento, uma melhor testagem e proteção em razão de infecções anteriores e também, é claro, da vacinação. Durante uma coletiva de imprensa em Genebra, Maria avaliou que o Comitê Olímpico, em parceria com a OMS, analisou diferentes abordagens a serem implementadas durante os Jogos e adotou o que é chamado de medidas corretas. A diretora não chegou a detalhar os países de origem dos atletas que testaram positivo para a Covid-19. E a Secretaria de Estado de Saúde apresentou na terça-feira, que é o Dia Estadual de Conscientização, Mobilização e Combate à Tuberculose, o painel de tuberculose com dados abertos à população sobre o cenário da doença no estado do Rio de Janeiro. O painel está disponível no Monitor RJ, que é a página da Secretaria que contém os painéis de arboviroses, Covid-19, influenza e outras enfermidades. E esse painel apresenta números atualizados mensalmente de casos e informações sobre a distribuição por sexo, raça e cor, faixa etária, escolaridade, além de indicadores relacionados à infecção e também a diabetes. De acordo com o painel de tuberculose, em 2022 foram registrados 17.212 novos casos de tuberculose no estado do Rio. Desse total, 60,6% dos pacientes concluíram o tratamento e ficaram curados, mas 18,19% abandonaram os cuidados médicos.
Ainda de acordo com o painel, atualmente, 70% dos casos de tuberculose acometem homens na faixa etária de 25 a 34 anos com ensino fundamental. 67% dos doentes se declararam pretos ou pardos. Os dados para a criação do painel de tuberculose são extraídos do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde, atualizados mensalmente no painel. Na capital e na região metropolitana, há 2 unidades hospitalares estaduais de referência para a doença: o Instituto Estadual de Doenças do Tórax, Ari Parreiras, em Niterói, e o Hospital Estadual Santa Maria, na capital. Em 2023, as 2 unidades juntas realizaram 4.632 diagnósticos por teste rápido molecular, que é o TRM-TB, o que representa um aumento de 34% em relação ao ano de 2022. Outros exames, além do TRM-TB, são feitos nas unidades, como a baciloscopia de escarro, broncoscopia e cultura para microbactéria, que ajudam a identificar se o paciente está ou não com a doença. Em 2023, 408 pacientes foram internados com tuberculose nos 2 hospitais. Além disso, há 10 leitos de unidade de terapia intensiva para o acolhimento aos pacientes com quadro agravado da doença. O acesso a ambas unidades é feito por meio da Central Estadual de Regulação. De agosto de 2023 a julho deste ano, 300 ações, entre elas rodas de conversa com grupos da comunidade e a apresentação de um mural informativo, onde a população deixa perguntas e recebe respostas sobre a doença, foram realizadas em 40 comunidades e periferias de 14 dos 15 municípios prioritários. O segundo ciclo da iniciativa terá início neste mês, e a previsão é que o projeto seja concluído até janeiro de 2025. E olha só essa notícia boa. O projeto Trem Bala, que vai ligar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, tem previsão de onde será o ponto de chegada na capital carioca, a estação Barão de Mauá. Quem vai trazer agora mais informações sobre este assunto é Laura Passe, repórter do Correio Sul-Fluminense em Volta Redonda. Vamos conferir. Olá a todos que nos assistem. O projeto do Trem Bala, que conectará as capitais do Rio de Janeiro e São Paulo, já definiu que em sua chegada ao Rio, o trem terá como destino a estação Barão de Mauá, localizada em Leopoldina. Já em São Paulo, no entanto, ainda está em discussão o local das estações. Um avanço importante é o progresso na obtenção das licenças ambientais. A TAV Brasil, trem de alta velocidade, submeteu ao pedido do IBAMA, uma vez que o projeto exige uma avaliação do governo federal. Além disso, o projeto prevê o uso de fontes de energias renováveis para operar o trem, visando uma redução nas emissões de carbono. É com você. Vai ligar as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo, a TAV Brasil tem até o final de dezembro para apresentar à Agência Nacional de Transportes Terrestres os estudos de viabilidade e outras ações que constam no cronograma da empresa para adquirir a licença prévia até junho de 2025. Também precisa apresentar a desapropriações de terrenos até dezembro de 2025, a licença de instalação até junho de 2026 e, por fim, também a licença para operar até junho de 2032. Esse trem bala com certeza vai ajudar muita gente, porque a gente sabe que as 2 cidades são importantíssimas para o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Eu mesma vou muito a São Paulo, então seria um trajeto muito legal, e se esse projeto realmente sair do papel, vai ser ótimo para muita gente, vai ajudar muitas pessoas, inclusive o crescimento do Brasil, diminuir os carros nas estradas, os ônibus nas estradas, porque a gente sabe que é uma viagem longa de aproximadamente 6 horas e meia, então com certeza vai ser um projeto que vai ajudar muitíssimo. Laura, muitíssimo obrigada por suas informações, a gente te aguarda amanhã com novas informações, tá bom? Muito obrigada. E você vai ver depois do intervalo. Cardiologista petropolitano participa de procedimento inédito. Caixa divulga resultado do concurso de 2024. Alunos de escolas estaduais disputam a Copa do Mundo de Robótica. Quadro Dicas Contábeis traz informações importantes sobre o agronegócio. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instantes.
Alquimia da Beleza. Seus cabelos mais bonitos com todo o cuidado e carinho que você merece. Manicure e pedicure, extensão de cílios, designer de sobrancelhas, limpeza de pele, depilação. Tudo com uma equipe especializada para receber você. Venha nos conhecer. Rua Aureliano Coutinho, Galeria Alexandre Fiani, 53, Loja 7, bem no centro de Petrópolis. Atendimento com hora marcada. Agende agora o seu 988375743 e 22422259. Salão Alquimia da Beleza. Drogaria MS Saúde, Rua do Imperador 81, Shopping Vila Catarina. A drogaria mais popular de Petrópolis. Você do Bingen, venha se deliciar no Império Camilas Restaurante. Self-service com balança, com tudo sempre fresquinho. Fazemos entregas no Bingen, adjacências e centro histórico, com 2 tamanhos de quentinhas, de acordo com o seu apetite. Venha almoçar conosco. Império Camilas Restaurante, no Aldeia Shopping, no Bingen. Estacionamento, acesso para cadeirantes, conforto e um bom atendimento. Império Camilas Restaurante. Venha se deliciar com a gente. Ótica da Fábrica. Armação de grau, óculos de sol modernos, masculinos e femininos. Diversos modelos de armações com até 50% de desconto. Medidas computadorizadas e um atendimento acolhedor para você e toda a sua família. Temos super descontos para aposentados e pensionistas e parcelamos tudo em até 10 vezes nos cartões de créditos. Conheça também nosso plano família super desconto. Ótica da Fábrica. 2 lojas bem no centro de Petrópolis. Rua do Imperador 330, Loja 9, na Galeria Pelegrini, ao lado dos Correios, e Rua do Imperador 288, Loja 17, no Shopping Pedro II. Visite nossas redes sociais. Ótica da Fábrica, a ótica que mais cresce em Petrópolis. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Um jovem de 17 anos foi esfaqueado na noite de segunda-feira, após uma briga generalizada entre homens durante uma festa na região do bairro União, no município de Três Rios. Quem vai trazer mais informações sobre este assunto é a repórter Ana Beatriz Tomás. Os agentes do 38º Batalhão de Polícia Militar foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal na noite desta segunda-feira na rua Espírito Santo, no bairro Boa União, em Três Rios. Segundo a Polícia Militar, no local foi constatado que ocorreu um desentendimento entre um grupo de homens durante uma festa e 2 dos envolvidos acabaram feridos, sendo um deles um jovem de 17 anos, que ao tentar defender um irmão, recebeu um golpe de faca no ombro esquerdo. Eles foram conduzidos para o Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição para realizar os procedimentos médicos necessários. A ocorrência foi encaminhada para a 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios, onde o caso foi registrado e as investigações estão sendo feitas. Ana Beatriz Tomás, para a TV Correio da Manhã. E um procedimento inédito na área de cardiologia colocou em destaque um médico petropolitano. O trabalho resultou na melhora significativa da saúde de um paciente idoso e o especialista vai trazer informações sobre os cuidados necessários com as doenças cardiovasculares no inverno, que é a principal causa de morte no Brasil.
O cardiologista petropolitano Tayene Quintela fez parte de uma equipe médica do Rio de Janeiro que entrou para a história. Em julho, o médico participou de um procedimento inédito na cardiologia nacional. O trabalho reuniu a combinação de algumas técnicas para a garantia da saúde do coração de um paciente idoso com múltiplas comorbidades e sintomas que não eram controlados por medicamento. A gente fez foi tratar um paciente portador de fibrilação atrial, que é a arritmia sustentada mais comum do mundo, né? Tem uma prevalência de 60 milhões de casos no mundo inteiro. E que o melhor tratamento possível é o tratamento por ablação, que é uma técnica que, vamos botar um exemplo, é como se eu estivesse isolando um lugar de curto-circuito, basicamente. As doenças cardiovasculares afetam principalmente o coração e os vasos sanguíneos. Um exemplo é a doença arterial coronariana, que envolve dor no peito e infarto agudo do miocárdio. E essa é a maior causa de mortalidade no mundo. E durante o inverno é preciso tomar ainda mais cuidados, tendo em vista a tendência de aumento da pressão arterial nesta época do ano. A incidência de eventos vasculares é maior, entre outros motivos, porque o frio causa um fenômeno chamado vasoconstrição, que é como se a artéria, às vezes, diminuísse de tamanho, ela se aperta. E aí, quando você tem uma passagem de sangue, né, ou de água numa mangueira, você diminui o calibre, a passagem fica comprometida. Segundo o especialista, os principais fatores que podem desencadear em doenças cardiovasculares são a hipertensão arterial, o tabagismo, o estresse, a depressão, a obesidade e o colesterol em excesso, pois podem desencadear em uma série de acúmulos de gordura nas veias do corpo que podem resultar no infarto agudo do miocárdio. Mas o diabetes, por lesão endotelial, por lesão das camadas dos vasos, por isquemia, entupimento desses vasos, aumenta também o fator de risco cardiovascular. As doenças cardiovasculares se desenvolvem ao longo do tempo e, por isso, não apresentam sintomas logo no início. Porém, sinais como dor ou desconforto no centro do peito, nos braços, ombro esquerdo, cotovelos, mandíbula ou costas podem ser um indício de ataque cardíaco. Dependendo da doença, hipertensão, arritmia, diabetes, você vai ter tratamento farmacológico. Em algumas delas, o tratamento é intervencionista. Outras ações, como alimentação balanceada e atividades físicas regulares, podem minimizar os riscos de desenvolver doenças vasculares. E, de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil possui 300 centros especializados de alta complexidade em tratamentos cardiovasculares. A Caixa divulgou o resultado do concurso público de 2024 para as vagas de nível médio na última segunda-feira. O resultado do concurso para as vagas de nível superior ainda está previsto para o dia 19 de agosto. Com a divulgação do resultado que está à disposição no site da Fundação Sesgran Rio, a homologação do concurso e as convocações podem acontecer a qualquer momento, dentro do prazo de validade do certame, que é de 12 meses, e pode ser prorrogado uma vez por igual período, conforme a necessidade da Caixa. O presidente da instituição, Carlos Vieira, ressalta que a chegada dos novos empregados é muito aguardada pelo banco e informa que há necessidade de que estes colegas comecem a trabalhar o quanto antes, porque eles vão oxigenar a Caixa, contribuindo para a promoção do desenvolvimento econômico com justiça social. Para os candidatos do Polo Rio Grande do Sul, as provas serão aplicadas no dia 29 de setembro. A aplicação do exame foi adiada em decorrência da situação de calamidade pública do Estado. Entre vagas e cadastro reserva, serão 2.000 para técnico bancário novo, com encarreiramento geral no banco, e 2.000 vagas para técnico bancário novo na área de tecnologia da informação, todas de nível médio. Além dessas, há 50 vagas de nível superior, sendo 28 para médicos do trabalho e 22 para engenheiros de segurança do trabalho. 6% do total de vagas serão destinadas a pessoas com deficiência. E equipes formadas por estudantes de 2 colégios estaduais de Nova Iguaçu disputam o campeonato do FIRA Mundial, que é a Copa do Mundo de Robótica. O FIRA é um dos mais importantes eventos internacionais de robótica e está sendo realizado no Maranhão, se estendendo até sexta-feira, dia 9 de agosto.
Alunos dos colégios estaduais Bernardino Melo Júnior e Maria Justiniano Fernandes estão participando da Copa do Mundo de Robótica, o FIRA Mundial, um dos campeonatos internacionais de robótica mais importantes do mundo. O evento começou na última segunda-feira e se encerra na sexta-feira, dia 9, no Maranhão. O Spartan Team, composto por alunos do Colégio Estadual Bernardino Melo Júnior, e o Hextech, formado por estudantes do Colégio Estadual Maria Justiniano Fernandes, estão representando as escolas no campeonato. A competição incentiva habilidades como trabalho em equipe, cooperação, planejamento e tomada de decisão. A secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, reforça a importância da robótica educacional como uma prática que amplia o acesso às tecnologias de inovação nas escolas. A competição está trazendo excelentes resultados para os alunos, além das conquistas nas provas. E o quadro Dicas Contábeis de hoje traz informações importantes sobre o agronegócio. Vamos conferir as dicas de Cristiane Guiô. Olá pessoal, hoje vou falar sobre a Operação Declara Agro, aeronaves lançada pela Receita Federal para promover a conformidade tributária entre os contribuintes do Imposto de Renda de Pessoa Física, que exploram atividades rurais e deduziram irregularmente despesas com aeronaves. Essa despesa foi identificada através do livro Caixa Digital do Produtor Rural, o LCDPR. Na primeira fase da operação, 43 contribuintes foram notificados, somando mais de 78 milhões de despesas deduzidas entre 2020 e 2022, o que resultou numa redução de acima de 21 milhões no imposto de renda. Esses contribuintes têm até 31 de agosto de 2024 para regularizar essa situação. É necessário excluir essas despesas indevidas na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda de Pessoa Física retificadora e recolher a diferença de imposto. Caso contrário, eles estarão sujeitos a uma multa de 75% sobre a diferença apurada pela fiscalização. Mesmo aqueles que não foram notificados nesta primeira fase, mas que deduziram despesas indevidas, têm a chance de regularizar sua situação antes que sejam autuados. Mas por que nem todos os gastos com aeronaves podem ser dedutíveis no Imposto de Renda de Pessoa Física? Vale lembrar que para que uma despesa seja dedutível no Imposto de Renda de Pessoa Física, ela deve ser necessária a geração de renda e diretamente relacionada à atividade rural. Aeronaves usados para transporte de pessoas, mesmo em atividades comerciais ou de gestão no agronegócio, não são considerados de uso exclusivo na atividade rural e, portanto, não são dedutíveis. No entanto, aeronaves específicas para aplicação aérea de insumos agrícolas podem ser dedutíveis. Para mais orientações, consulte o Perguntas e Respostas do Imposto de Renda da Pessoa Física 2024 e a solução de consulta COSIT 204/2023 no site da Receita Federal. Bem, fique atento e regularize sua situação dentro do prazo. Essas foram as dicas contadas com o Cristiane Guiô Cardoso de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau. Cristiane, obrigada por sua participação e pelas suas dicas. Vamos agora a um breve intervalo e você vai ver a seguir. Mega Sena não tem ganhador e prêmio vai a 16 milhões de reais. Coronel Germano faz análise sobre falas do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o combate à corrupção no Brasil, no quadro Política e Segurança Pública. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Mês dos Pais chegando e a Alforge Sapataria tem os melhores calçados para você presentear o papai. Botas de vários estilos e modelos, tênis das grandes marcas, chinelos, mochilas, meias, sapatênis da marca Democrata com requinte e qualidade.
Alforge Sapataria, com 3 lojas no centro de Petrópolis, Rua Paulo Barbosa, número 84, Rua do Imperador 549 e Shopping Pedro II, loja 4. Faça-nos uma visita, nos acompanhe pelo Instagram e entre em contato pelo nosso WhatsApp 988264587. Alforge Sapataria, a sapataria da família. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e um harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio. Sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre loja 1, o comida quilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, pro seu café da manhã ou pro lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta com o Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Policiais civis da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados deflagraram a Operação Tirane nesta terça-feira contra empresas que distribuem sinais de internet e são vinculadas a traficantes de drogas que atuam no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro. A ação teve como objetivo cumprir 8 mandados de busca e apreensão no bairro de Higienópolis, na zona norte do Rio, e nos municípios de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, Teresópolis, na região serrana, e em Paraíba do Sul, região centro-sul do estado do Rio. Os agentes apreenderam equipamentos de distribuição de sinal de internet em 3 empresas, telefones celulares, notebooks, dispositivos eletrônicos e documentos. A ação é um desdobramento da Operação Bochecha, que foi desencadeada no início deste ano. E olha só, ninguém acertou as 6 dezenas da Mega Sena que foram sorteadas ontem. Então o prêmio acumulou e amanhã o sorteio pode pagar 16 milhões de reais. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas do concurso 2.758 da Mega Sena sorteadas nesta terça-feira. O prêmio acumulou e está estimado em 16 milhões de reais para o próximo sorteio na quinta-feira. Os números sorteados foram 19, 35, 36, 37, 41 e 60.
A Quina teve 31 apostas ganhadoras e cada uma vai receber R$ 69.018,98. Já a quadra registrou 2.157 ganhadores, com um prêmio de R$ 1.417,03 para cada um. As apostas para o próximo concurso podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio, quinta-feira, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. No caso das lotéricas, os estabelecimentos podem fechar antes das 7 horas. Então ainda dá para jogar para o sorteio de amanhã, hein? Até às 7 horas da noite de quinta-feira, ainda dá para fazer a sua aposta e tentar ganhar os 16 milhões de reais. E no quadro Política e Segurança Pública de hoje, o Coronel Germano falou sobre algumas falas do ministro Luiz Roberto Barroso sobre o combate à corrupção no Brasil. Vamos conferir. Bom dia, Rafaela. Bom dia, amigos e amigas da TV Correio da Manhã, do YouTube e do Facebook. O ministro Luiz Roberto Barroso deu uma palestra na semana passada na Academia Brasileira de Letras e disse que as decisões do Supremo atrapalharam o combate à corrupção. Ele citou algumas, mas tem muito mais. Mas vamos ficar no que ele disse. O afastamento do senador Aécio Neves, que hoje é deputado federal, que o Supremo entendeu que quem tinha que decidir era o parlamento. A questão do rito processual em relação à delação premiada, mudando uma ordem que culminou por absolver alguém que tinha desviado quantias vultuosas da Petrobras para o exterior, a prisão em segunda instância, onde, na maior parte do mundo, a partir do momento da confirmação que o juiz singular, essa confirmação é feita pelos desembargadores, pelo tribunal, todos os réus ficam presos, menos no Brasil, que mudou o entendimento. E também da questão do ex-presidente Lula. Eu não vou entrar em detalhes nestes casos. O que eu quero colocar, Rafael, é que, além disso, Sua Excelência aproveitou para falar do aborto, já preparando uma decisão que cabe ao parlamento e não ao judiciário, mas ele aproveitou para se defender das viagens internacionais. Bom, primeiro nós temos aqui o gasto de 2024 foi mais de 1 milhão em viagens. Mais do que 2023. Ou seja, o país está com problemas sérios, menos o judiciário está se preocupando. Mas além disso, e mais grave, que a diária é paga com dinheiro público. Mas eu aqui estou vendo que numa declaração para a mídia, ele diz que os empresários pagaram a sua viagem. Pelo menos é o que está aqui no jornal. Se os empresários pagaram, Excelência, há um ilícito penal. O evento Gilmar Palosa, por exemplo, que foi batizado um evento, algumas conferências em Portugal, eles possuíam, quem organizou o evento, foram 12 empresas que têm processo no Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho, ele diz que há uma má vontade, uma compreensão, uma implicância. Não, Excelência, esse fato constitui uma violação. Porque se essas 12 empresas têm processo no Supremo, todos os ministros que compareceram precisam alegar a suspeição, conforme diz o artigo 145 do Código de Processo Civil, que tem a seguinte redação: a suspeição do juiz. 2. Que recebe presente de pessoas que tiveram interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo. Se aqueles ministros se declararem suspeitos, não há ilegalidade. Do contrário, além da ilegalidade, da violação ao Código de Processo Civil, nós temos também a prática da corrupção. Porque a corrupção, ela é definida já no Código Penal, não no Processo Civil. Olha o que é corrupção.
artigo 317 do Código Penal, solicitar ou receber para si ou para outrem, direto ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida ou aceitar promessa de tal vantagem. Quando ele declara que os empresários pagaram sua passagem e esses empresários têm processo no Supremo e eles não se declaram ou não vierem a se declarar suspeito, está a prática aí da corrupção. Só que, infelizmente, o nosso Senado, ainda nas mãos do senador Rodrigo Pacheco, não cumpre com a sua obrigação. Então não há preconceito, não há má vontade. Há, sim, uma grande ilegalidade que precisa ser reparada. Um forte abraço. Coronel, mais uma vez, muito obrigada por sua participação. Na sexta-feira, a gente volta com mais uma análise do Coronel Germano no quadro Política e Segurança Pública. Mas agora, vamos à previsão do tempo para esta quarta-feira nas cidades da nossa região de cobertura. Vamos conferir a previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura para esta quarta-feira, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. E o clima tende a continuar ameno, com altas temperaturas. Nova Friburgo começa o dia com muitas nuvens no céu nesta quarta. À tarde o céu ficará um pouco mais limpo, mas à noite volta a ficar com muitas nuvens. Os ventos permanecerão fracos no município, os termômetros serão registrados mínima de 12 e máxima de 26 graus. Em Teresópolis, as condições climáticas serão bem parecidas. Céu encoberto de manhã e à noite e à tarde, céu aberto. As temperaturas também permanecem estáveis com um clima mais ameno e os termômetros no município registrarão mínima de 12 e máxima de 27 graus, sem possibilidade de chuvas. E em Petrópolis, o clima continuará ameno. O dia permanece limpo, sem nuvens no céu, com ventos fracos e sem possibilidade de chuva. Os termômetros ficarão entre 13 e 31 graus nesta quarta-feira. Paraíba do Sul registrará aumento nas temperaturas nesta quarta. O céu permanecerá com poucas nuvens, não há previsão de chuvas e os ventos ficarão fracos. Nos termômetros, mínima de 16 e máxima de 30 graus. E 3 dias terá as condições climáticas também parecidas. O céu ficará limpo durante toda a quarta-feira, com ventos fracos e sem possibilidade de chuva. As temperaturas ficarão entre mínima de 16 e máxima de 31 graus. E esta foi a previsão do tempo para a quarta-feira. Aproveite o dia, mantenha-se informado sobre as condições climáticas da sua região, hidrate-se e até mais! Mais notícias e informações você encontra no nosso site em tvc16.com ou nas nossas redes sociais, no Facebook TV Correio da Manhã ou no nosso Instagram, @Correio Petropolitano. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante pra gente. Você pode enviar essas denúncias através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição de hoje, fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu estarei aguardando vocês ao vivo a partir das 11 horas da manhã. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.